Olá, alunos do segundo ano. Estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Idade Média. IFP Campus Cocal, professora Ariane Lima. Sejam todos bem-vindos. Vamos pensar as características dessa Idade Média que estudamos. Primeiro, a força política, ela é descentralizada, né? Vemos uma descentralização. E esse poder é descentralizado, dividido entre a nobreza feudal. Não existe um poder centralizado na mão de um imperador ou de um rei, mas ele é partilhado pela nobreza feudal. A economia agrícola de subsistência. Nós temos uma sociedade estamental, onde o poder clerical define a vida, os modos de viver dessa população. Lembremos que uma sociedade estamental é uma sociedade onde não existe mobilidade social. Você nasce e morre dentro de uma classe. É uma cultura influenciada pela igreja e daí tem aquela velha fama da Idade Média ser a Idade das Trevas e da ignorância, está vinculado também ao possível obscurantismo que a igreja levava para a vida das pessoas, ao colocar suas atitudes e desejos sempre na matéria do pecado, sempre na matéria do inferno e do demônio. Então, isso leva a uma oposição ao conhecimento e uma adesão a dogmas. Dogmas é algo que não é questionável, é apenas aceito e praticado. A religião é a cristã, né, centrada no poder do papado, né? O Papa é a autoridade máxima. Vamos pensar que nesse período, na Idade Média Europeia, formou-se o que a gente chama de feudalismo, né? O sistema feudal, que ele vai iniciar no século XV e ele vai se estruturando, se formando com todas essas características até o seu auge no século XI. A partir de então, no século XI, temos a queda dessas características, que é o período que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, lembrem sempre que quando pensamos em as características do feudalismo se estruturando e elas estão aqui cada vez mais fortes, eu estou na Alta Idade Média. À medida em que essas características elas vão diminuindo, vão se transformando, eu estou na Baixa Idade Média, que é exatamente o período que se encerra a partir do século XV, onde vamos viver um período de transição. Aqui já é a crise do sistema feudal e vamos então, a partir do século XV, entrar na Idade Moderna. Então, aqui, a Alta Idade Média. Quais as características que a gente tem? A desestruturação da sociedade romana, como vimos na aula anterior, a formação dos reinos bárbaros e cristãos dentro dessa Europa e a formação do feudalismo, com todas as características que vimos anteriormente. A Baixa Idade Média, ela será marcada pelas cruzadas, pela crise do feudalismo, que é exatamente a crise de todas as características do sistema feudal, e marcada principalmente pelo renascimento comercial e urbano. Uma instituição importante nesse momento é a Igreja Medieval. Ela vai estar dividida entre o clero regular, que ele vive em isolamento em relação aos fiéis, a gente pode dizer que aqui seriam os monges, e o clero secular, que vive em contato mundano com os fiéis, que são os padres que estão dentro das igrejas e que celebram as missas e os sacramentos. Esse é como é dividido a igreja medieval. É importante destacar, gente, que esse clero regular ele vai ter uma importância cultural muito grande e muito diferente do clero secular. O clero regular, ele
como eles estão confinados dentro de mosteiros, eles serão os grandes guardiões do conhecimento da antiguidade clássica, né, grega e romana. Eles serão conhecidos como os copistas. Eles vão copiar manuscritos. Nessa época ainda não se usava a imprensa, né, como temos mais na frente, mais para o final da Idade Média. Nesse momento, as cópias de livros são feitas manuscrito, e esses padres copistas, monges copistas, vão ser os responsáveis em ter ficado para a posteridade muitas obras importantes da antiguidade clássica, ao passo que eles vão ter grande conhecimento da antiguidade clássica. Nesse período do poder da Igreja medieval, nós temos o que chamamos de heresia. E o que é a heresia? A heresia era um pecado contra a doutrina católica. Então, herege é aquele que se coloca contra os dogmas católicos. Naquele momento medieval, quem são os principais hereges perseguidos pela Igreja Católica? Os albigeneses, os nestorianos, os judeus e as bruxas. E as chamadas bruxas, né? Que depois nós vamos discutir melhor um pouco quem são essas bruxas. E é nesse momento que é montado o Tribunal do Santo Ofício, né? Que é o Tribunal da Inquisição, que é um meio de combate às heresias, né? As pessoas vão ser presas, julgadas e punidas por conta do seu pecado da heresia. Nesse período, gente, já estamos iniciando a Baixa Idade Média. É a partir do século XI, as atividades comerciais tiveram grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Vejamos aí, por esse mapa, como é que temos agora as rotas comerciais, que vão desde o Oriente Médio, aqui embaixo, até toda a Europa cristianizada. Essa vai ser a expansão do comércio que até então não existia. Como é que vai se iniciar esse comércio? Lembremos que dentro da característica do feudalismo é a quase inexistência de comércio, só existia o escambo, só pequenas trocas. Nesse momento da Baixa Idade Média, as feiras medievais vão surgir. E elas duravam de 15 a 60 dias e acontecia uma ou duas vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Esse é o momento do renascimento do comércio. Uma outra característica interessante da Idade Média são as corporações de ofício. Nas cidades medievais, a pessoa só podia trabalhar se pertencesse a uma corporação de ofício, isto é, uma associação de profissionais do mesmo ramo de atividade. Então, se naquele momento você é um ferreiro, você só vai poder exercer essa profissão se você fazer parte dessa corporação de ofício. Essa corporação de ofício, ela será bastante importante para a organização coletiva de trabalhadores, mas, por outro lado, ela vai dificultar o acesso a esses bens produzidos por essas corporações. Nesse momento, gente, temos a formação de uma nova classe social, que se dará principalmente por conta do desenvolvimento do comércio, é a famosa burguesia. Vamos lembrar que anteriormente nós falamos de nobreza, clero e os servos. Agora temos uma nova categoria, aqueles que ganham a vida através do comércio, são os burgueses. Eles vão surgir exatamente nesse momento na história mundial. O desenvolvimento do comércio na Europa provocou a formação de cidades e o crescimento de outras que já existiam. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus habitantes formavam um novo grupo social, a burguesia. Por isso vem o nome burguesia, né? Vem aqueles que moram nos burgos, que vivem do comércio. Importante evento durante a Idade Média foram as cruzadas, lembrada em
bastante filmes que vocês conhecem. As cruzadas foram expedições militares e religiosas que entre o século 11 e 13 se dirigiam para o Oriente para combater os muçulmanos. O objetivo principal das cruzadas era reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. Qual é a ideia? Nós temos a igreja medieval cristã consolidada em toda a Europa. Eles acreditavam que a única fé verdadeira era a fé em Cristo crucificado. Só que Jerusalém, justo Jerusalém, a terra santa de Cristo, foi aquela tomada por muçulmanos, aqueles que não acreditavam em Cristo, e sim no islamismo, né? Da religião islâmica. Então, começaram a organizar expedições militares para reconquistar Jerusalém no Oriente. Imagine aqui nessa fotografia, gente, temos as várias cruzadas que aconteceram durante o período medieval. Aqui nesse mapa temos o registro de 8 expedições militares. Vejam todo o percurso de cada linha dessa quando você sai em diversos lugares da Europa para chegar aqui em Jerusalém. Ó, Jerusalém está aqui, ó, no outro lado. Imagine o tamanho dessas expedições, o tanto que era custoso financeiramente, fisicamente e psicologicamente você percorrer todos esses espaços para combater os chamados infiéis, aqueles que não acreditavam em Cristo. Qual foram as consequências das cruzadas, né? Reconquistaram Jerusalém, mas os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século XIII. Então, eles conseguiram o que queriam, mas logo perderam. Como resultado também das cruzadas, tivemos o enfraquecimento do sistema feudal, o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Imagine, gente, que se não existia anteriormente a ligação entre o Ocidente europeu e o Oriente de Jerusalém, por conta de todo esse trânsito das expedições de homens que foram batalhar nas cruzadas, houve um interlaçamento cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente, né? Um maior diálogo, mesmo que através de um conflito. Tivemos também a ampliação da participação dos europeus no rico comércio das especiarias pelo Mediterrâneo. Tivemos o enfraquecimento da nobreza, que se endividou montando as cruzadas. Bom, sempre se pensou que o objetivo das cruzadas, ele era interesse religioso. Por que o interesse religioso? A ideia de que era necessário tirar os infiéis do solo sagrado Jerusalém. Mas, na verdade, os motivos políticos e econômicos, eles estavam ainda mais exaltados. Imagine que politicamente conquistar todo esse território que vai do Ocidente ao Oriente, tendo uma rota entre esses dois espaços, era um elemento de poder. Economicamente, principalmente por conta das rotas comerciais e também por cada segmento de terra e povos conquistados em nome da Guerra Santa, os espólios desses povos eram tomados para a igreja. Então, o crescimento, o interesse econômico e político era imenso, mas ocasionou exatamente o contrário, né? O enfraquecimento, principalmente desses nobres que foram lutar nas cruzadas. Pensamos agora a crise do século XIV. O que vai acontecer no século XIV europeu? Entre os séculos X e o século XIII, a Europa prosperou devido ao crescimento da população e da cidade. Mas, a partir do século XV, iniciou uma crise prolongada, marcada por fome, doenças e revoltas sociais. Vamos ver que quadro avassalador foi esse que atingiu a Europa a partir do século XIV.
Primeiro, a peste negra. As condições de higiene na Europa eram péssimas durante a Idade Média. O lixo das casas era lançado às ruas. Não havia encanamento ou sequer esgoto. Tudo isso contribuiu para que uma terrível epidemia de peste atingisse todo o território europeu. A peste era provocada por uma bactéria transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Foi trazida para a Europa por navios vindos do Oriente e marcou cerca de 25 milhões de pessoas, um terço da população da Europa na época. Então, gente, imagina-se que a peste veio do Oriente durante o regresso das expedições que vinham das cruzadas e pouco a pouco essa pandemia se desenvolveu pela Europa. Imagine que essa é a maior pandemia que se tem registro na história mundial, né? Pode ter havido outras, mas essa foi a que mais foi registrada e que teve um impacto imenso, né? 25 milhões de pessoas, que correspondia a um terço da população da Europa. É interessante pensar que a Europa não tinha condições de saneamento básico como o esgoto nesse momento, na Europa, que se diz civilizada mais do que os outros espaços. Mas se a gente, quando formos estudarmos a América, nós vamos ver que lá nas civilizações pré-colombianas já existiam cidades com um sistema de esgoto muito superior do que a estrutura da Idade Média europeia. Bom, tivemos também a Guerra dos 100 Anos, né, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra, motivada por disputas políticas e econômicas, né? É histórico toda essa rivalidade entre França e a Inglaterra, né? Ocorreu entre 1337 e 1453, alternando períodos de combates e tréguas. O interessante em pensar na Guerra dos 100 Anos é o papel da lendária Joana d'Arc, né? A famosa Joana d'Arc. Até peço a vocês que eu vou apenas citar a Joana d'Arc, porque teremos uma atividade relacionada a ela. Bom, uma outra questão que tivemos também dentro dessa crise medieval são as revoltas camponesas. Por quê? Já falamos o que assolou a Europa nesse momento, né? Que é os momentos de fome, de guerra e revoltas da pandemia da peste negra. Teremos aqui as revoltas camponesas por conta das condições de vida precária para as pessoas que sobrevivem à peste, né? Muitos nobres congelam salários e aumentam o valor das prestações devidas pelos servos. Isso provocou inúmeras revoltas. Qual é o contexto que eu tenho? Eu tenho um contexto de uma Europa devastada pela peste negra. Eu tenho a carestia, condições de vida precária. Eu tenho aumento, eu tenho momentos de fome e eu tenho redução de salários. Então, eu vou me colocar contra quem me explora. Então, as revoltas camponesas vão destruir ainda mais o sistema feudal, aquela agricultura de subsistência, aquele servo que se colocava sobre a guarda dos nobres. E aqui mais uma imagem das revoltas camponesas. E o que eu vou ter de mudança social depois desse quadro? O clero perdeu parte dos seus poderes, pois estava menos ligado à aristocracia. A nobreza perdeu parte de suas terras e teve seu poder diminuído. Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. E a burguesia se fortaleceu e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração real. Bom, gente, aqui eu tenho o ensaio do que será a nossa idade moderna. Muitas dessas conquistas elas não foram plenas. Por exemplo, dizer que todos os camponeses conseguiram suas terras. Não é bem isso, né? Mas
ao menos se livraram da condição de servidão, né? A condição de servidão já é um grande avanço. E atentai bem, gente, temos tipos de serviço camponês diferente. Quando eu falo nesse contexto medieval, servidão não é escravidão, a escravidão moderna, a escravidão do povo africano, são outras. E também não é a escravidão da antiguidade. Pensemos, a escravidão da antiguidade, principalmente em Roma, ela é uma escravidão por dívida. A servidão durante o período medieval é um laço de uso da terra. O camponês usa a terra e em troca da parte da colheita para o dono da terra, né?